Fala aí, pessoal. Não vou nem perguntar se tá tudo certo, porque estou aqui na Vila Belmiro, como vocês podem ver, e o Santos acaba de sair do gramado depois de um empate em 2-2 com o Bahia, em que, sinceramente, eu acho que eles jogaram melhor, tá? Acho que a gente foi muito na base do abafa e se tivesse vindo a vitória, não teria nenhum problema em ser dessa forma, mas não veio. Acho que alguns erros precisam ser comentados e eu vou falar aqui, mas a gente começa o Campeonato Brasileiro com 1 ponto em 2 rodadas, onde, com todo respeito aos adversários, o Vasco, que tomou 3 ontem do Corinthians, tomou 5, né? Mas é que só 3 foram validados. Um deles, inclusive, foi igual o do Gil, anulado aqui contra o Guarani ano passado, né? Era pra ter sido 4, mas enfim. A gente poderia ter conseguido 6 pontos e só consegue 1. Depois tem o Fluminense fora, tem o Galo, tem o São Paulo, sequência difícil. E os jogos mais vencíveis, entre aspas, eram esses 2. Bom, o Santos começa bem a partida até. Tem uma boa chance com o Guilherme e eu até fiz essa pausa aqui porque eu não quero ficar pegando no pé de ninguém, jamais. Mas o Guilherme vem mostrando jogo após jogo que não pode ser titular. Não pode. O Roleiser acerta um passe excelente para ele. Bem de frente de onde eu tô aqui, tô sentado nas cadeiras gravando. E ele demora para finalizar, o zagueiro corta, depois tem um outro lance que ajeita uma bola para ele também demora para tomar uma ação. Não pode continuar assim, né? Mas, para ser justo também, foi a única chance que o Santos teve no primeiro tempo. Teve uma outra que acho que é o Barreal que cruza. O Barreal que não foi bem hoje, me decepcionou inclusive. E o Tiquinho demora para chegar até a bola, né? A bola pinga, ele erra o timing e não consegue acertar. Mas foi muito pouco, né? E o Bahia consegue, nesse meio tempo, abrir o placar até pouco tempo depois, né? Que o Guilherme erra aquela chance. E um daqueles lances que o Santos sobe a marcação e a primeira pressão talvez tivesse bem acertado individualmente, beleza. Só que a parte defensiva estava um horror. O Gil saiu, o Zé Ivaldo saiu, a bola foi no jogador que ajeita, eu não sei quem era, pra falar a verdade, ajeita de peito, o outro toca de primeira e o Eric sai na frente, porque apostar a corrida com o João Schmidt é garantia de vencer, né? Porque o João Schmidt tem uma incapacidade física que me assusta para um nível de primeira divisão. E é por isso que eu bato na tecla aqui desde o jogo que ele foi bem contra o Água Santa. Eu não confio no João Schmidt. E ele acabou fazendo isso. Assim, difícil, né? Muito difícil. A gente tomou 1-0, vai pro segundo tempo e o Santos até manda agora o link da entrevista do Caixinha. Não sei se já vai começar, mas depois vamos pro intervalo e aí ele volta com 2 alterações, o Soteldo no lugar do Barreal e o Tassiano no lugar do Roleiser. Eu gostei do Barreal sair, o Barreal não foi mal, não foi bem hoje, não correspondeu, foi bem mal, demorou para tomar as ações, caiu pelo lado esquerdo, pelo lado direito, não ajudou de nenhuma forma. O Soteldo entrou, não achei que entrou tão bem também, mas entrou melhor, né, caindo tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito. E o Tassiano foi muito bem, não só pelo gol, mas pela pressão que ele fazia pelo lado direito. O problema é que o Roleiser, para mim, fazia algumas jogadas interessantes, era um dos principais jogadores na criação de jogadas, de alternativas, quando a bola ia pelo chão, com tranquilidade, digamos assim. E foi substituído, não entendi o porquê, mas tudo bem. A gente consegue um gol, né, um levantamento do Soteldo, o Tassiano ajeita, o Tiquinho é derrubado e ele bate bem e faz o gol. Depois, em um outro levantamento, acho que foi do Guilherme, esse, que a bola sobe, o Pituca faz o gol, o Pituca chega batendo de primeira, o Pituca que entrou junto com o David, né? Depois o Verón entra no lugar do Guilherme já nos acréscimos. E foi meio na base do abafa, é isso que eu tô falando, não foi nada muito coordenado. Eu acho que o Santos ainda tem uma grande dificuldade em organização ofensiva, isso é uma falha no trabalho do Caixinha. Na questão da marcação-pressão, é um pouco mais bem coordenada, mais organizada, mas a organização ofensiva, quando você tem a bola no pé, não é bem trabalhada ainda. E a gente vira o jogo e nos acréscimos uma falha do David, que não pode dormir dessa forma, não pode de forma alguma. Não achei que entrou bem.
teve uma oportunidade de uma bola no fundo, também tentou cortar pro meio, no meio de 2 defensores e perdeu a bola. Não entrou bem o David. Mas até mais que isso, né? Aí Gil e Sherman demoram para chegar na bola e o Brazão cai de lá. Eu não entendi. Na hora que o Brazão caiu, eu falei, meu Deus, o que é isso? É o último culpado do lance, é óbvio, mas não pode cair dessa forma, né? Enfim, a gente empata em 2-2 em casa. Depois quase a gente toma o terceiro ainda. Eu repito, se tivesse que ter um vencedor, era o Bahia. Enfim, que é hoje uma equipe que entrou com o time misto, depois entrou os titulares, tudo bem. Entrou inclusive o infeliz do Jean Lucas, né? Mas não vamos nem falar disso. Mas cara, a gente não foi bem. A gente não foi bem. E aí eu falo, eu não sei, vai começar a coletiva, como eu falei agora há pouco. O Santos já mandou o link aqui, até eu tenho que correr pra lá. Mas se a convicção é demitir o Caixinha, então que se demita logo. Porque eu esperava mais evolução hoje, de verdade, não aconteceu. Mas eu não decido nada, a parte técnica que decide. Jogador, o Brazão pra mim não foi bem hoje. Fez uma intervenção boa no primeiro tempo, é verdade, quando tava 0-0 ainda, mas depois o segundo gol pra mim era defensável. Sherman e Escobar, acho que foram defensivamente ok. Os gols do Bahia saem pelo meio, em teoria. Os dois no ataque não fizeram muita coisa. Eu tô falando dos dois porque fizeram uma atuação muito parecida pra mim. Gil e Zé Ivaldo pra mim foram mal, não gostei dos dois, muita demora pra dar o primeiro combate, pra correr pra trás. O Gil hoje, pelo menos umas 3 vezes vacilou demais, e é aquela questão que o Caixinha falava, quando a gente vai marcar no alto, o Gil não vai ter capacidade de correr 50 metros, foi o que aconteceu. Precisa de zagueiro, né? Mas isso a gente já fala aqui, ó, faz tempo, não é oportunismo não. O João Schmidt, desculpa, pra mim não tem condição de ser titular na Série A. Desculpa, não tem. Só isso que eu vou falar. Bom tempo hoje também não foi bem. Não foi tão bem, principalmente com a bola no pé. Acho que marcando até foi um pouquinho melhor. O Barreal foi muito mal, não gostei do Barreal. A atuação dele contra o Vasco foi muito melhor do que hoje. O Guilherme, de novo, teve uma atuação muito abaixo também, muito abaixo mesmo. Decisões erradas, finalizações sem sentido. Eu gostei mais do Roleiser hoje, gostei. Acho que fez um jogo interessante. Tiquinho, ele até segurou um pivô ou outro, mas a chance que ele perde no primeiro tempo pra mim também dá uma quebrada, né? Não pode. Dos que entraram, já falei, Tassiano foi bem, não só pelo gol, mas pela marcação, pressão pelo lado direito. Ele fechando o lado direito foi bem interessante. O Pituca, até acho que foi mais pelo gol, porque depois também, não que ele tenha também errado em alguma coisa depois, mas não acho que ajudou sendo esse segundo cara de carregar a bola pra frente, mas também muito por conta que o Santos estava no desespero. Não vou querer jogar a culpa nele. O Soteldo acho que entrou razoável. O Verão fez mais que o Guilherme, mas também o último lance que ele corta e tenta finalizar demora, assim, foi mais desespero também, não dá pra culpar o cara também, né? Foi mais desespero do que qualquer coisa. E de que entrou o David, não gostei do David hoje. Acho que poderia ter sido melhor. É um jogador que acho que tá um pouquinho nervoso ainda, tem capacidade pra mais. Mas enfim, time difícil, óbvio, um adversário muito difícil hoje. Se a gente tivesse vencido a estreia, hoje esse empate não seria tão lamentado, eu acho. Mas da forma que foi, de novo, assim como na estreia, da forma que foi, a gente vira o placar, tal, dá uma vacilada, poderia ter vencido. Enfim, vamos ouvir a explicação do Caixinha e amanhã a gente volta aqui, pessoal. O que você achou dessa partida, desse resultado? Vila Belmiro, já vazia. Público muito ruim hoje, infelizmente também. Até amanhã, valeu.